Não sei se você sabe dessa história, se eu te contei a última vez, mas eu me mudei recentemente, eu fiquei 5 dias sem luz em casa. Fiquei 5 dias sem luz. E depois eu fiquei aí mais uns 15 dias sem internet fixa, só com a móvel, né? E quando que eu instalei a internet fixa em casa, a NET foi lá, me instalou a internet fixa. A NET tem um modem único, né? Então a gente instala aquele modem único na casa. E como a casa é grande, essa casa que eu fui morar agora, a minha internet Wi-Fi estava pior do que a internet 4G na casa. Então, até eu não ir atrás de espalhar vários roteadores da minha casa, eu tinha que usar a internet 4G ao invés de utilizar o Wi-Fi. Então, isso é uma das coisas que a gente conversa muito com o pessoal aqui, o que a gente consegue fazer de soluções Wi-Fi para conseguir entregar uma experiência superior para os nossos clientes. E hoje a TP-Link vai mostrar um pouquinho do que eles têm aqui para entregar para vocês. Beleza? Bom, pessoal, estamos aqui com o pessoal da TP-Link, o Nelson, diretor. Da parte de SMB e provedores. Show de bola. O Antônio e o Ned. Ele não fala português aqui com a gente, mas ele vai acompanhar a live. E a ideia hoje é bater um papo sobre a proposta da TP-Link, como que a TP-Link está se colocando no mercado. E quais são os principais produtos que a gente tem hoje já disponíveis para o mercado de provedor e um pouquinho do que está por vir, né? Um pouquinho do que está por vir, o Nelson estava conversando aqui com a gente, de soluções para a gente trabalhar com Wi-Fi de alto desempenho na casa dos clientes. A gente sabe que hoje o problema não é entregar o Wi-Fi, né? O Wi-Fi as pessoas têm. O problema é que o Wi-Fi não funciona como deveria funcionar. Então, bem-vindo, Nelson, bem-vindo, Antônio, bem-vindo, Net, a nossa conversa aqui. E eu queria abrir aqui com o Nelson, para o Nelson falar brevemente, né, um pouquinho sobre a TP-Link e como que a TP-Link se posiciona hoje no mercado brasileiro, qual o tipo de cliente e propostas que vocês têm hoje para entregar para os clientes no Brasil. Legal, Matheus. Bom dia, pessoal. Basicamente é o seguinte, acho que todo mundo conhece a TP-Link como um roteador Wi-Fi, né? História da TP-Link, né? Ela veio do varejo. Tá? Uhum. Ela começou a desenvolver produtos para o varejo, né? E o que aconteceu? Ela veio crescendo, né? E hoje a gente é o número 1 nessa parte de roteadores Wi-Fi no segmento residencial, no segmento de varejo e distribuição, tá? Uhum. E a gente não consegue mais crescer porque a gente é o número 1, né? Sim. Então tem que crescer em outras áreas. Aí o que a gente fez? O que o nosso CEO definiu? A gente precisa crescer em duas áreas que a TP-Link não estava posicionada. Um no segmento de provedores, né? Não é só no Brasil, tá? Mundialmente, e o segmento de pequenas e médias empresas. Então, essa nossa divisão que cuida de provedores, né? A gente tem praticamente 3 anos e meio aqui no Brasil desenvolvendo os negócios, tá? Antes disso, só roteadores residenciais que eram os mais conhecidos. Mas nesses 3 anos e meio aqui a gente tem desenvolvido soluções exclusivamente para o segmento de provedores, sem dúvida na parte de core business, né? A parte de roteadores Wi-Fi, né? Trouxemos a parte de GPON, né? Mas antes dessa parte de roteadores, a gente tinha começado lá nos primórdios, né? A parte de ADSL, XDSL, né? Mas essas tecnologias já estão morrendo, né? Praticamente já não existe. Está na queda, exatamente. Tá no abismo, né? Então, com o advento também da parte de fibra, né? O que a gente notou, né? A parte de fibra ótica nessa parte de GPON tem muito problema de interoperabilidade, né? Ou seja, o mercado não conseguia crescer satisfatoriamente, né? Por causa dessa Fiber Home, Huawei, essa parte de IoT era complicado, né? E muitos dos provedores começaram a trabalhar a parte de, vamos trabalhar com os equipamentos bridge, e vamos colocar em cima do bridge um Wi-Fi, né? Começou por aí. E o que acontece? Colocando o Wi-Fi não era o problema, né? O problema é que o pessoal estava colocando o Wi-Fi residencial, né? Sim. Aí, conclusão, toda vez que você mandar um equipamento residencial, né, o usuário final, né, ele tem aquele hábito, eu entendo muito de tecnologia, deixa eu dar uma fuçada aqui, vou mudar o SSID, acesso lá, vejo o YouTube, né, putz, cara, não sei mais como voltar, puta, cara, a minha internet aqui não está funcionando.
não sei mais resolver. Aqui, o que o cara fazia? Ligar para o call center da operadora, do provedor. Cara, eu tô com um problema na internet. O problema do Wi-Fi é a internet, né? Sempre a internet. Aí o provedor, o OKR, tem que mandar um técnico, né, para casa do usuário para resolver o problema. E aí foi a primeira sacada que a gente teve, né? Pô, vamos tentar desenvolver um firmware customizado para os provedores, né? Para evitar esse custo de mão de obra para ter essa revisita, né, do cliente. Puxa, mas como é que a gente vai fazer isso? Eu não posso ficar criando um firmware para cada provedor, né? E a gente quebrou a cabeça, etc. E a gente chegou à conclusão, vamos criar uma ferramenta, né, para a gente fornecer para os provedores, para eles customizarem do jeito que eles querem, né? Não é só meia dúzia de parâmetros, são todos os parâmetros. E foi daí que começou essa linha de produtos mais customizados, voltados para o mercado de provedor, né? Legal. Principalmente nessa parte de roteadores wireless, né? Depois o Antônio pode comentar com você, né, quais os modelos que a gente tem nesse aspecto, né? E a gente criou essa metodologia, a gente já está na fase 2, né, na verdade, a gente já lançou uma primeira ferramenta no passado, e a gente já tem uma outra ferramenta hoje, né, que o provedor também customiza, inclusive coloca logos, né, do provedor dentro da página de configuração, né, e toda vez que alguém reseta esse roteador, né, em vez de ele voltar para a configuração original de fábrica, né, ele volta para a configuração original do provedor, entendeu? Então essa foi a primeira sacada, e sem dúvida, do ponto de vista de qualidade de Wi-Fi, né, TP-Link tem um know-how muito grande nesse segmento de Wi-Fi. Hoje, então, a gente está entregando um equipamento de Wi-Fi com qualidade, né, com essa parte de customização, e tem alguns serviços a mais aí que a gente vai estar lançando, né? Na verdade, a gente já lançou, né, para o mercado semana passada, que é a parte de gerenciamento remoto, né? Como é que eu vou gerenciar o meu roteador remotamente, que está na casa do usuário, para fazer upgrade de firmware, mudar SSID, né? De repente, o usuário final, ele não quer manter o SSID que está do provedor. Eu quero colocar o meu nome, por exemplo, né? Casa do Nelson, qual que é a senha. Então, para fazer essas customizações, etc., remotamente, a gente lançou o serviço chamado ACS, né? Que é o servidor de TR-069 da TP-Link, né? Então, essas são algumas novidades que a gente tem. Fora a parte de GPON, que a gente está focado nesse início com soluções, por exemplo, de ONUs com os bridges, né? Nós temos também a nossa OLT, por exemplo, de Pizza Box, né? São coisas que a gente está agregando aí, né? E, não vou dizer para 2019, para 2020, a gente tem outras soluções que estão vindo aí com roteadores de maior performance do ponto de vista de Wi-Fi, tá? Já com tecnologia Easy Mesh, né? Não é a Mesh, é um proprietário, é o Easy Mesh, que é o protocolo aberto, né? Então a gente vai estar trazendo esses equipamentos, tá? A gente vai estar também trazendo tecnologias do ponto de vista de ONU com Wi-Fi embarcado, né? Então são coisas que a gente está trazendo aos poucos, né? Para aumentar esse portfólio voltado para o segmento de provedores, né? Legal. Eu acho que isso é uma das coisas que me chama a atenção na TP-Link, até uma das coisas que eu converso bastante com os alunos, é que nós chegamos num momento em que o Wi-Fi ele virou uma coisa profissional e as pessoas estão cada vez mais querendo a internet, não querem ficar sem conexão. E o que eu vejo é que a grande maioria dos fabricantes de Wi-Fi hoje, eles estão muito preocupados em criar uma solução de Wi-Fi para o usuário residencial e poucos pensando no provedor de internet. Isso eu acho que é uma coisa bacana que a TP-Link tem trazido para o mercado de provedores, criar uma linha dentro da empresa que escuta o mercado fala assim, eu preciso disso, tá, então eu vou ajudar vocês a criar isso. Eu acho que isso dá uma força muito, muito grande para a TP-Link e para os provedores também que querem melhorar a qualidade dos clientes, até porque a gente sabe que não existe mágica, né? Se a gente for comprar o produtinho mais barato de todos, a chance de ele dar mais problemas é muito maior devido à qualidade dos componentes que tem lá dentro hoje, tá? O que eu queria conversar hoje, agora com o Antônio, é um pouquinho mais das soluções que a TP-Link tem já pronta para o mercado de provedores, né? O que a gente já tem rodando no mercado de provedores. E depois eu queria falar um pouquinho mais sobre essa parte do Mesh, né? Porque eu acho que hoje
Para casas pequenas, vamos dizer assim, uma casa de 50 metros quadrados, um provedor quer entregar 200 MB de internet, 100, 200 MB de internet, ele vai lá, trabalha com um roteador lá, bota um C5, que tem a porta gigabit e tal, e ele vai conseguir entregar essa banda, né? Mas quando a casa aumenta, aí a gente tem um problema porque o bendito 5 GHz ele sofre para atravessar a parede. Então, eu queria que o pessoal falasse um pouquinho hoje de quais são as soluções que a TP-Link tem para colocar já no segmento de provedores, e depois a gente pega cada uma dessas soluções e dá uma debatida, né? Para ter uma noção de para que tipo de plano que ela comportaria, tá? Em questão do segmento de provedores, né? Ela tem uma família que a gente chama uma família exclusiva, né, para provedores, onde o nome dela é Agile, né? O que isso aí engloba, né? A família Agile, atualmente, nós temos 3 modelos, né? Que eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles também, de maneira segmentada. E que no futuro, como o Nelson mesmo falou, a tendência é a gente focar cada vez mais nesse segmento. Né? Tá. Começar falando um pouquinho sobre esses produtos que a gente já tem, que nem você comentou. Nós temos um modelo mais básico, né, mais acessível, que é o 840W, né, que é a nossa versão preset, onde a gente pode fazer essas customizações dos parâmetros, né, basicamente o provedor conseguir fazer a customização da unidade, né, e poder fornecer isso para o cliente. O que vai nessa customização? O cara ele pode botar o logo dele, pode botar um SSID? Isso. O 840W nós lançamos uma versão esse ano para ela ser compatível com a nossa nova ferramenta de customização. Né? Porque no passado, quando lançou essa ideia de ter um processo de customização, nós lançamos a primeira ferramenta e agora nós lançamos uma segunda versão dessa ferramenta, né? Agora a gente chama de Agile Config 2.0. Né? Nessa segunda ferramenta de customização, existe a possibilidade de, além de você customizar todos os parâmetros, né, você também colocar logotipo, né, na configuração do roteador, logotipo do provedor, e também você fazer configurações singulares de maneira massiva. Como assim? Por exemplo, imagina que você tem um cenário do seu provedor, você atribui um usuário e senha de PPPoE para cada cliente, né, e você precisa fazer uma customização massiva englobando várias unidades de uma única vez, mas você quer que cada unidade de roteador tenha usuário sem PPPoE. Essa nova ferramenta a gente consegue fazer isso. Eu quero exatamente, massa. E diferentes usuários, diferentes usuários e senhas de PPPoE. Exatamente. Então o João ele vai receber um usuário sem PPPoE X, o Manuel vai receber um Y e a gente vai fazer isso massivamente, entendeu? A gente consegue organizar tudo isso, englobar tudo isso nessa ferramenta 2.0. Tá? Isso é uma das coisas mais interessantes que a gente trouxe à tona nessa segunda ferramenta, além dessa parte de marketing também, que o próprio provedor vai conseguir colocar o logotipo dele e fazer o marketing dele, quando, sei lá, o cliente dele, se deixar liberado a página lá, por exemplo, vai fazer a troca de senha no roteador dele lá, o Wi-Fi, ele vai ver o logotipo do teu provedor. Legal. E se o cliente for lá resetar o roteador, ele vai voltar para o padrão que você pré-definiu. O intuito, inclusive, dessa ferramenta é você mitigar um pouco o custo de visita técnica por conta de má configuração que o cliente fez. Né? Ou seja, o cliente que foi lá, ele mexeu naquela unidade, tirou daquele padrão que você pré-definiu. Se for uma unidade de varejo comum, no momento que o cliente resetar, ele vai voltar para o padrão nativo. Ou seja, se você já usa o PPPoE, por exemplo, o cara já vai perder a conexão na internet. Entendeu? Então, o fato do provedor ele poder customizar os parâmetros, né, desses equipamentos, e uma vez que o cliente ele fizer o reset e voltar, o que o cara vai economizar com visita técnica é um absurdo. Sim, não precisa mais ir na casa do cliente para arrumar a cagada que o cliente fez. Isso é muito interessante. Então, cada vez mais a procura por esse tipo de recurso vem aumentando. Né? E também, mais para frente, vamos falar um pouquinho também, que é uma nova ferramenta que a gente tem que vai auxiliar mais ainda nessa parte de gestão, né, desse tipo de recurso com o cliente. Tá? Voltando ao ponto dos equipamentos em si, o 840W, que eu falei, era o mais acessível, então ele é aquele roteador Fast Ethernet, né, só com tecnologia N. Geralmente existe muito, às vezes o provedor vai deixar incomodado um equipamento, ele prefere deixar um equipamento mais acessível, aí se o provedor tiver um plano melhor, algo assim, ele já parte para outros equipamentos também. Então, a ideia do 840 versão preset, né, versão W, que a gente chama, customizável, é aquele equipamento N mais acessível. Né? Então, ele é um equipamento Fast Ethernet, N. Então, quando eu falo dele já ser mais acessível, então a gente costuma recomendar para uns, sei lá, uns 40 megas de internet. Eu ia falar, 40... uma base. O topo dele vai dar uns 70 megas. Esse produto é um N300, né? Sim, é o N, ainda não está no AC, né? Não.
E já partindo para um modelo mais intermediário, né, a TP-Link também tem esse modelo de roteadores customizáveis, o modelo Archer C20. Né? O Archer C20, todos esses modelos, né, é importante ressaltar que todos esses modelos que são customizáveis, quando você pega a etiquetinha que tem embaixo dele, né, você olha lá, ele vai ter um W no modelo, que é o que W de WISP, né? Que vai identificar se ele é um equipamento de varejo ou ele é um equipamento customizado, tá? Porque isso, inclusive, às vezes a gente tem muito relato disso, o cara fala, pô, eu comprei um equipamento da TP-Link, como é que eu vou customizar? Pô, peraí, você comprou um roteador customizado ou você comprou um modelo de varejo? Né? Como eu identifico que esse equipamento ele é customizado? Tá? Primeiro de tudo, na caixa, quando você tem um equipamento, ele já tem um selinho lá, exclusivo para provedores. Tá? E na parte inferior do equipamento, lá na etiquetinha, onde mostra o número de série, o MAC do equipamento, ele também tem uma indicação lá que é um W, para indicar que aquele equipamento é um equipamento exclusivo para provedores. Interessante. Né? E nesse modelo C20, ele já parte para um modelo mais intermediário, ainda não é o top atualmente, né? Ele ainda permanece com as portas Fast Ethernet, mas ele já começa a englobar a tecnologia C. Tá? Então, ou seja, ele já começa a atender aquele público que precisa de Wi-Fi 5 GHz. Né? Ele precisa um pouco mais de ganho de alcance de sinal se comparado a 840. Tá? Então, a gente costuma estimar que para esse modelo a gente vai partir para uma faixa de 60, 80 megas de internet. Legal. Né? E o modelo assim, que eu considero mais completo, né, que é o Archer C5, que esse cara tem sido cada vez mais a procura por esse modelo vem aumentando, né? Justamente porque cada vez mais a gente aprimorou esse equipamento e ele tem estado, ele chegou num estado assim que é muito interessante. Então você tem um único equipamento, né? O fato do equipamento ser gigabit, né? Então você já consegue usar para pontos superiores de 100 megas. A parte de customização, e a gente também tem alguns recursos adicionais nesse modelo, como, por exemplo, uma coisa que é muito importante e que é muito interessante também nesse modelo C5, nós temos um menu específico para a gente conseguir ver a estatística dos clientes que estão conectados. Então, imagina você, como provedor, você conseguir ver a potência do sinal que o cara está conectado lá. Imagina que você tem um segmento lá de call center e o cara ligou para você e falou assim, meu, tá ruim a internet aqui. Pô, aí você vai lá, o cara vai lá acessar remotamente o equipamento. Mas tem um cara pendurado aqui a menos 90. É lógico que vai estar ruim. Então, assim, você consegue ter essa visão. Ou tem 70 pessoas conectadas. Você consegue ter uma visão mais técnica do que está acontecendo dentro do equipamento. Né? Então, a nível de feature, o C5 é um equipamento muito completo. Né? Ele consegue te entregar esse tipo de tecnologia. Você consegue, por exemplo, fazer uma configuração de hotspot, por exemplo. Hotspot no sentido de, vamos supor que você é um provedor, que você entrega a internet do cliente, mas você quer entregar um Wi-Fi público para as pessoas que forem passar lá ao redor. Então, esse tipo de customização você consegue fazer. Né? Você consegue utilizar esse equipamento. Primeiro porque ele tem um hardware mais potente, né, pelo fato de ser gigabit, né, de ter a quantidade de dados maior, né, ele é um equipamento mais completo. E também pela firmware dele já ser bem desenvolvido também, bem legalzinho, bem redondinho também. Né? Então, a nível de equipamentos, na nossa solução, na nossa família de roteadores customizáveis, nós temos esses 3 modelos. Né? Futuramente, a gente tem estudos para outros modelos, mas eu acho que o Nelson consegue mais no final, quero que você fale um pouquinho do novidades, o que a gente consegue falar ou não. Mas a questão, a nível desses modelos, é o que a gente tem atualmente aqui em 2019, o Archer C5 é aquele cara que a gente recomenda para 100 megas mais, é bem legal. Legal. E hoje a gente tem a questão do mesh, né? Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que debater, porque esses 3 equipamentos, em sua essência, eles foram construídos para ser equipamentos de mesa, não necessariamente fazer parte de uma família de roteadores mesh hoje, que nem o Deco, né? O Deco é um roteador muito famoso, inclusive eu ainda não vi nenhuma reclamação de qualidade do Deco. Né? O pessoal só reclama do preço. Só reclama do preço. Mas ele não é customizável. A gente não tem. O que a gente consegue fazer hoje na TP-Link em equipamentos com gerência customizável? E aí sim, se tu quiser falar alguma coisa o roadmap, vamos passar depois, não terminar essa. Primeiro, é até legal a gente comentar um pouco sobre essa questão do Deco, né? Que a nível de equipamento, quando ele foi lançado, né? Ele sempre teve esse intuito de ser um equipamento mais completinho em questão de alcance de sinal, um equipamento mais premium, né? Então, essa questão de mesh foi o primeiro equipamento que nós trouxemos aqui para o Brasil, para essa tecnologia de mesh, né? De fato, é difícil, não tem reclamação, porque é realmente um produto muito bom, né? Mas, como a gente falou, o preço é mais premium, né? É mais premium também, né?
E no próprio segmento de preset, às vezes surgiam, né, muitas dúvidas. Vocês não têm alguma coisa que poderia funcionar parecido com isso, simular com isso? E, dada essa questão, a gente conseguiu desenvolver um recurso um pouco similar. Não é um mesh completo, né, mas no ArtRC5 a gente tem o que a gente chama de, pode dizer, um light mesh, que é o fast roaming. Né, então, a gente consegue fazer com que o ArtRC5 também trabalhe um pouco dessa simulação de mesh, um pouco desse recurso de mesh. É claro, ele não vai chegar à mesma performance de um Deco, porque não é nem esse o objetivo, né? É mais para aquele cara que quer conseguir atender essa cobertura de sinal, essa demanda de sinal, e ainda assim poder contar com o equipamento mais acessível, por exemplo. Né? O equipamento mais voltado para provedor de fato. Que eu falei, o Deco é aquele cara, atualmente esses modelos que tem no Deco é voltado para o cliente final, o varejo, o cliente premium. Então, a nível de configuração em si, por exemplo, o ArtRC5 você vai ter a possibilidade de fazer N configurações, enquanto que o Deco você vai pegar o aplicativo para fazer a configuração, né? Então é uma coisa mais simples, né? Sim. Você não tem acesso a tanta coisa. Não tem tanta customização que nem teria no... Mas o Deco é um equipamento mais para varejo, né? Para o usuário final fazer o gerenciamento dele, né? Isso, ele foi pensado para o cliente configurar ele e deixar não tem rodar. problema, né? O cara vai chegar lá, vai comprar aquilo. É o cliente que não quer ter problema, sabe? Ele vai comprar aquilo, ele vai instalar em 5 minutos aquele equipamento e pronto. O cara que não liga para a internet. Ele liga só para usar a internet, não para configurar ela. Então ele não quer saber de como fazer a configuração. Então ele é mais varejo mesmo. Né? Entendi. E aí, a nível de recurso, a gente tentou trazer um pouco sobre essa parte de mesh para o C5 também, né? Mas só salientando de novo, como eu falei, não é um mesh completo. Aí é um protocolo, na verdade, né? 802.k. Tá, e aí o que acontece? Eu tenho que configurar na mão todos os C5 com o mesmo SSID? É mais ou menos assim. Você vai ter uma primeira unidade, que você vai fazer a configuração, que vai ser a configuração padrão, né, do equipamento. E na parte da própria configuração que você está fazendo, lá na parte de Wi-Fi, você já vai ter uma opção para você fazer a mesclagem das duas redes, né? É só habilitar um checkbox que vai ter lá na parte de Wi-Fi. Ele vai juntar a rede de 2.4 GHz. A questão é essa, né? A segunda parte é você pegar uma segunda unidade, por exemplo, e na parte de configuração, você vai selecionar o modo de operação dela como se fosse um repetidor. Né? É um passo a passo, a gente tem que olhar para isso, é bem legal. E no momento que você faz essa customização, né, você vai selecionar a rede do primeiro equipamento lá, e na parte final ele vai ter umas opções para você marcar, para você ativar esse fast roaming, para eles comunicarem entre si e trabalharem como se fosse uma única rede só. Entendi. Entendeu? Então, a parte de configuração é tranquila também, não tem problema. Show de bola, bacana. Vamos ver se me passa depois esse manualzinho para passar para o pessoal aqui. Beleza. E em questão de novidades, Nelson, o que a gente tem de novidades que vocês podem falar, né? De roadmap, tá? Para ainda 2019, não sei se tem alguma coisa, mas para 2020, que tem bastante coisa para vir por aí, que tu pode trazer para a gente. Ok, Matheus, é o seguinte, a primeira novidade que a gente vai estar... Posso até falar de primeira mão para você, né? Tá. Que, cara, eu acho que o mercado não sabe. A gente lançou agora o nosso servidor de acesso remoto, né? O que é esse negócio? É o servidor de TR-069, né? Uhum. Esse servidor de TR-069 é um software, tá? Que a gente vai estar provendo para os provedores, tá? Esse software, na verdade, você vai poder fazer o gerenciamento remoto, né? Dos nossos roteadores, essa linha de roteadores que a gente chama, todo mundo conhece aqui no mercado como roteadores preset. Então, mesmo você tendo o firmware customizado, você vai poder, entre aspas, acessar remotamente, né, cada um da casa dos usuários, fazer o upgrade de firmware, mudar a SSID, mudar todas as configurações desse camarada. Então, essa é a novidade de 2019. Esse produto, na verdade, a gente já estava pronto desde março desse ano. Só que por que a gente não liberou isso, né? Porque a gente estava fazendo alguns testes beta em alguns parceiros aqui no Brasil, Espanha, Rússia, Ucrânia, né? Em outros países que eu não recordo qual, a gente está fazendo o teste beta. Ou seja, teste de laboratório funciona tudo bonitinho, né? Vamos colocar em campo. Então a gente colocou já em campo, né? Para fazer esses testes, para ver, colocar carga nele, para ver como é que se performa, né? E a gente tem um cliente aqui no Brasil que tem praticamente quase 8 mil clientes já online, né? E esse cliente, encontrei ele faz 4 meses atrás, né?
E o pessoal dele, né, fez um upgrade de firmware na base, né? Naquela época deveria estar com uns 3.000 e poucos clientes, né? O técnico dele, você sabe o que ele fez? Fez esse negócio sem autorização do chefe, né? O chefe só ficou sabendo depois que foi feito, né? Porque acho que ele não ia querer fazer esse upgrade de firmware. Mas, em todo caso, foi feito rapidamente, né? E foi feito assim de uma maneira extremamente tranquila. Então, essa é a primeira grande novidade que a gente tem, assim, que já está disponível. Provavelmente ainda dentro do mês de outubro, né, a gente vai estar fazendo uma comunicação para o mercado, né, da disponibilização desse software, como você obtém, né. Posso lhe dizer o seguinte: existem algumas regrinhas básicas, né, o software, entre aspas, aí, hoje, para quem é usuário de produtos dessa linha de produtos preset, né, a gente vai fornecer gratuitamente, mediante o cadastro lá no site, e a gente vai fazer a liberação dessas licenças, né, durante o primeiro ano. Aí, no segundo ano, né, a condição básica para a gente renovar gratuitamente o software, né, a licença, né, a gente vai ter pelo menos uma condição que pelo menos o usuário tenha uma compra pelo menos anual, né, de pelo menos umas 3.000 unidades dos produtos da TP-Link. Se não chegar, a gente vai estar vendendo as licenças para quem quiser continuar com o serviço. Se não, a gente para com o serviço. Existem outros serviços que vão ser incorporados, como manutenção para receber upgrades, né, suporte técnico a partir do segundo ano, né. Então, isso a gente vai estar, depois a gente pode estar passando para você todas as condições para você passar para os seus alunos como é que isso vai funcionar, né. Isto é a novidade de 2019. Tem algumas coisas que a gente já está no forno, né. Só que não vão estar disponíveis ainda esse ano no mercado brasileiro. O segundo produto que a gente está trazendo é um roteador wireless AC, tá? 1200 com porta de FXS. Ou seja, aquele provedor que estiver trabalhando somente com bridge, né? Ou bridge, uma ONU com FXS, né? Ele pode migrar para trabalhar com bridge de qualquer fabricante, porque a tecnologia bridge normalmente não tem problema de interoperabilidade, entendeu? E você deixar toda a inteligência no roteador, porque existem provedores, né, que trabalham com a parte de voz, né? Pô, tem voz, né? Pô, por isso que eu estou utilizando uma UNIL com FXS. A gente já certificou na Anatel um equipamento chamado ART C5V, V de voz, né? Então ele vai ter um roteador wireless AC1200 que vai ter 2 portas de voz, tá? Esse produto a gente só não consegue trazer isso aqui agora porque a gente finalizou a Anatel, está fabricando, né? E a gente deve estar chegando com a mercadoria provavelmente final de janeiro de 2020 nos nossos distribuidores, né? Também a nível de roadmap, né? Como é que estamos aqui? Pô, cara, TP-Link também tem ONU com Wi-Fi? Nós estamos finalizando a certificação Anatel do nosso produto chamado XR500V, é um equipamento, uma ONU AC, né? Com porta FXS, né? Que a gente também está trazendo aqui para o Brasil, mas esse negócio deve estar chegando por volta de março de 2020, tá? Esse camarada vai estar suportando já a tecnologia EasyMesh, tá? Então, aguarde, isso são novidades, né? Fora isso, a gente também está trabalhando um pouquinho mais. Hoje, o nosso produto carro-chefe é o ART C5, né, para produtos gigabit, mas a gente vai estar também trazendo já a partir de janeiro ou fevereiro do ano que vem, disponível aqui para os nossos distribuidores, um outro roteador que vai ser superior ao ART C5, que é um produto chamado EC230. Né? É um roteador já com a tecnologia MoonMIMO embarcada, né? E o legal desse camarada é que ele vai vir com a tecnologia EasyMesh também embarcada, entendeu? Por que a gente está apostando muito na tecnologia EasyMesh, né? O que é o EasyMesh, né? Para o pessoal entender, porque existe, até se puder falar um pouquinho sobre o roaming depois, existe muita confusão em cima do roaming, é mesh, é roaming, daí tem vários protocolos de roaming, né? Então, se puder falar um pouquinho sobre o que é o EasyMesh, né? E como que isso vai ajudar. Ok, na verdade é o seguinte, quando foi lançada a tecnologia Mesh, né? Cada fabricante, né, tinha o seu padrão, entendeu? Dentro, por exemplo, do padrão da TP-Link, nos equipamentos, por exemplo, no Deco, né, a gente usa a tecnologia que a gente chama de One Mesh, uma tecnologia proprietária nossa.
só funciona com os equipamentos da TP-Link, entendeu? Aí o Google tem um mesh deles, tem outros fabricantes que têm um mesh deles. Só que eles, com fabricantes diferentes, eles não se falam. Então, é como se fosse uma padronização do tipo de um Wi-Fi Alliance, né? Que está padronizando o padrão chamado Easy Mesh, que eles vão ser interoperáveis entre diferentes fabricantes. Legal. Diferentes fabricantes de chipset, entendeu? Legal. E aí o legal vai ser o seguinte, né? Como você mencionou, hoje o grande problema dentro da casa do usuário final, né? Que todos os provedores sentem esse problema, é a cobertura de Wi-Fi. Então, a tecnologia, por exemplo, do GPON com a ONU com o Wi-Fi, que estiver suportando um Easy Mesh, de repente vai poder falar um Easy Mesh com um roteador da TP-Link, entendeu? Você vai ter diferentes fabricantes. Então, a gente está apostando muito nessa parte de Easy Mesh. Então, o EC230, né, é um roteador que já vai estar preparado para Easy Mesh, ou seja, a gente vai poder complementar, né, outros fabricantes que estiverem conversando nessa tecnologia Easy Mesh para fazer a melhoria de cobertura de Wi-Fi. Legal. Easy Mesh é a interoperabilidade do Mesh. Sim. Podemos dizer assim. Sim. É uma maneira de fazer uma interoperabilidade entre eles. Bacana. Então, a gente tem roteador com FXS, a gente tem o servidor de gerência remota, a gente tem o EC? EC230. EC230, que vai ser um roteador que já vai vir com o Easy Mesh. Né? E aí a gente vai resolver esse problema de mesh na casa dos clientes. E a gente também todo mundo fala de tecnologia AX, né? Isso. Ah, tá, o AX. Tá, o AX, o famoso Wi-Fi 6. O Wi-Fi para planos de 1 GB. Entre aspas, é o seguinte, né? Falando um pouquinho mais de tecnologia Wi-Fi AX, né? Todo mundo pensa que o Wi-Fi AX vai dar aquele throughput, né? Não é que vai dar o throughput. A tecnologia do Wi-Fi 6, né? Só para desmistificar, né? É para você aumentar o número de conexões simultâneas, ou seja, é preparada para aquela nova onda da parte de IoT. Entendeu? Uhum. Então a gente também vai estar trazendo essa parte de roteadores AX, né? A gente provavelmente já está, entre aspas, nos primórdios, nos inícios para fazer a certificação até desses produtos, né? Uhum. A gente também ter isso em 2020. Você sabe, né? O Wi-Fi é o business da TP-Link, né? Sim. Se a gente não manda bem no nosso quintal, o que a gente vai fazer? Não, tranquilo. O AX ainda vai ter muita coisa aí que vai rolar, até porque a gente tem pouquíssimos equipamentos hoje rodando, né? Mas é interessante. Você falou de conexões simultâneas, eu só queria fazer uma pergunta para o Antônio. Esses equipamentos aí, o N, o AC, o C20, o C5, qual que é a média de conexões simultâneas assim que eles aguentam sem gargalar, podemos dizer Sim, assim? legal. Em questão de conexão simultâneas, né? É sempre bom a gente também ter em mente que isso sempre vai ser um valor muito relativo. Sim, né? depende do sinal, Vai depender do sinal, do tipo de consumível. Para um produto N, a gente costuma considerar um valor de 15 conexões médias, né? Por exemplo, para o 840W, né? A gente consegue conectar 15 equipamentos mais ou menos, mas esse valor que eu falei vai ser relativo, vai depender. E quando a gente parte para equipamentos já C, aí você pode considerar 25 a 35, dependendo também do que vai ser construído. Sim. Né? Se tem algum 5.8, que às vezes se conectar todo mundo no 2. Então, assim, é a mesma coisa quando a gente trata em questão de alcance de sinal, né? É até um fato curioso, que é muito difícil você pegar até um fabricante para falar, pô, mas o equipamento vai atingir 100 metros. Sim. Porque esse valor ele sempre vai ser relativo, entendeu? Tanto de conexão quanto de alcance, né? Sempre vai depender de N fatores, né? A gente consegue citar uma média, que seria de 25 a 35 usuários no, por exemplo, no C5, no C20, mas é óbvio que esse valor não é fixo, é um valor fixo, um valor médio, depende do que o cara estiver consumindo, do que tiver de alcance, de potência de sinal, esse valor pode aumentar, como ele pode diminuir. Né? Então a gente considera esse número médio. Tá, show de bola. Acho que é isso. Vamos abrir para perguntas, responder algumas perguntas do pessoal. Pessoal, quem tem perguntas, pergunta aí no Q&A, tá? Para a gente saber exatamente, porque daí confunde um pouco com o chat, tá? A gente está organizando aqui com o pessoal do TP-Link um treinamento, né? Para esse servidor, para a implementação desse servidor, como configura, como faz a gerência dos equipamentos e uma rodada de testes aí para a gente. Aqui a gente fez um apanhado geral da solução do TP-Link e a gente já está combinando um dia aqui para a gente pegar
equipamento por equipamento e destrinchada, abrir eles e falar tudo que dá para fazer, como funciona. Mais para frente, agora em novembro, provavelmente a gente deve estar fazendo essa agenda com o pessoal da TP-Link, tá? Então vamos ver o que tem de pergunta. Já Thiago Nunes perguntou: o que vocês recomendam fazer em relação aos nomes das redes 2 e 5 GHz? Deixar os dois iguais, diferenciar 5 GHz com 5G ou diferenciar a 2 com 2G? Quando usamos nomes iguais, o firmware TP-Link faz algum tipo de band steering? Ou seja, quando o cliente solicita conexão nas duas frequências, ele responde só na 5G para jogar na... Conhece, né? O protocolo do band steering. O que vocês aconselham na configuração normal, tradicional? Geralmente, quando o cara vai fazer a configuração, exceto nos casos onde ele vai fazer a configuração do mesh, né? O cara ele coloca um nome para cada rede, né? Isso é relativo também, né? Por exemplo, é fato que se o cara definir um nome para cada rede, quando o cara for conectar, ele vai ter que selecionar uma por uma. Mas, por exemplo, se você usar o próprio Light Mesh lá que a gente falou, do Archer C5, você pode colocar fazer uma mesclagem das duas redes, né? E aí o equipamento ele vai definir qual vai ser a melhor banda para o cliente, qual que ele vai conectar, né? Então, assim, vai depender muito do cenário onde ele vai aplicar esse tipo de caso. Então, por exemplo, a nível de cliente final falando, né? Vai ter muito cliente final que não vai gostar de deixar o SSID lá, por exemplo. Ele vai querer ter aquele SSD 2.4 e o SSID 5 GHz, porque ele mesmo vai fazer essa gerência, né? E a nível de feature, né? Por exemplo, se você pega o Archer C5, você consegue fazer uma configuração de Light Mesh, onde ele vai fazer essa mesclagem das duas redes e você vai conseguir utilizar o único SSID. Legal. Eu tenho uma colocação para fazer aqui também, que vai depender muito da solução da casa que esse cliente for instalar. Porque se você pegar e botar um SSID só numa casa de 100 metros quadrados, o que vai acontecer? Quando que o Wi-Fi estiver conectado nos 5 GHz e o cara se deslocou, foi para um canto da casa que o nível de sinal está lá em menos 87, pode ser que ele fica preso naquele nível de sinal e isso vai gerar problemas para ele. Então, se a residência do cliente for pequena e você souber que os 5 GHz vai cobrir toda a casa do cliente sem nenhum tipo de área de sombra muito grande, configurar um único SSID eu acho que não vai dar tanto problema. Agora, quando a casa é muito grande, e aí eu acho que o ideal seria a gente separar eles, porque... E o pior, pior não, né? Educar o cliente para falar que se caso a internet está ruim, ele tem que ir lá conectar no outro SSID. É muito relativo, né? Cada cenário é um cenário, né? Então, uma vez, tem até um caso, conversa curiosa que eu tive uma vez com um cara, ele falou, toda vez que eu chegava em casa, eu conectava no Wi-Fi, mas sempre conectava no 2.4, né? Mas pelo fato do 2.4 ele atingia. Pega a casa toda. Exatamente. Então, assim, cada caso é um caso. E já peguei casos de cliente reclamando que o Wi-Fi antigo era melhor, né? Tipo assim, eu tinha um N, você já deve ter pego isso, o cara tinha um roteador antigo e ele falando que é melhor do que o novo. Aí o que acontece? O roteador antigo não era dual band, era só uma banda, 2 GHz. Então pegava na casa inteira 2 GHz, era sempre o mesmo nível de qualidade, né? Porque não tem tanto problema com parede. Quando o cara bota 5 GHz, no quarto dele não pega os 5 GHz. Ou fica, por exemplo, a casa que eu fui, o 5 GHz não funcionava direito. Então, quando eu ficava preso no 5 GHz, na minha casa, ficava pior, a internet ficava pior do que no 2. Então, esse tipo de coisa tem que ser testado na casa dos clientes, dependendo do tamanho aí, eu acho que... Eu sempre comento o seguinte, né? É uma coisa bem básica. 2.4 é pernada longa, né? Isso. E os 5 GHz é pernada curta. Ou seja, você quer um corredor rápido, é o 5 GHz. Né? Você vai fazer uma maratona, cara, é o 2.4. Então, você precisa ter distância, é 2.4. Sim. É o espaço longo. A questão é como a gente faz isso para o cliente e educa, porque na casa do cliente, às vezes, tem várias pessoas que utilizam. Né? Hoje você pode fazer dessa maneira, né? Mas eu vou lhe dizer, com mesh no futuro, o cara não vai saber nem que raio de rede vai estar, entendeu? Essa é a questão. Então, eu acho que, só para fechar, eu acho que se a cobertura for na casa inteira, eu acho que um SSID não vai dar problema. Se não ficar boa a cobertura na casa toda e não tiver mesh, eu prefiro separar em duas redes para diminuir os problemas. O Paulo, da Telim, ele falou o seguinte: o C20W, quando está trabalhando com 2 SSIDs do cliente com 100 hosts,
suporta quantos usuários conectados? Vai mudar alguma coisa na... Não, aí entra naquele mérito que a gente conversou, né? Isso é relativo. O fato de subir um segundo SSID não vai influenciar. Ele não vai influenciar porque ele vai depender já da potência dos clientes que estão conectados e do streaming também, do equipamento, né? Então, assim, poderia, se o equipamento fosse capaz de criar 20 SSIDs, se ele pudesse fazer isso, não fazia diferença se fosse entre 20 ou em 1, por exemplo. Show de bola. A quantidade de usuários ia permanecer. Perfeito. O Sérgio Roberto pediu roteador com home, hoje tem alguma coisa, o C5 faz o fast home, né? Mas o mesh mesmo, completo, hoje... O mesh, atualmente, na TP-Link, a gente tem a linha Deco, mas é aquilo que a gente conversou no começo também, voltada mais para o varejo, por enquanto, mas no futuro a gente vai ter produtos que vai... Mas logo o EC230, que vai estar com a tecnologia Easy Mesh, vai vir a cobrir esse buraco, especificamente para essa parte de provedores, né? Que vai estar com a parte de customização da firma, com gerenciamento remoto, com o servidor, né? Mas hoje, se o camarada realmente precisa de uma solução, tem que ser pro Deco hoje. Tá, show de bola. O Fernando Profline, ele perguntou o seguinte, ó. Pessoal, achamos meio complexo a parte do preset. Tem ideia de facilitar essa parte da configuração? Eu nunca fiz, então não sei. Eu não sei se ele está usando a ferramenta nova, né? Qual é o que ele está usando. Assim, justamente a segunda ferramenta que nós lançamos, né, que é o Agile Config 2, ela já veio com uma interface gráfica, né? Para facilitar, inclusive, esse processo. Porque antigamente você tinha que abrir dois arquivos com tela DOS, né? E o processo ia rodando. Mas, assim, o processo de customização em si, atualmente, não é tão complexo de se fazer, né? Um passo a passo rápido, o que o cara tem que fazer? Primeiro, ele vai ter que ter um arquivo que ele vai salvar todas as configurações, né? Então, supondo que ele vai ter uma unidade que ele vai entrar nela e vai falar, o que eu quero configurar? Então, vai ser essa primeira unidade que ele vai falar, eu quero alterar o nome da rede wireless, eu quero configurar o parâmetro X, eu quero ativar DMZ, apontar para o IP Y, e ele vai salvar um backup nessa primeira unidade. Ele vai reservar aquele arquivo de backup que criou numa pasta, né? Por quê? Porque depois que ele vai abrir quando ele abrir o executável, né, vai ser daquele arquivo backup que vai puxar e replicar para as demais unidades de forma massiva, né? Beleza, eu criei o arquivinho, aí ele pode, por exemplo, fazer a parte do logotipo, deixar naquela pastinha também, né? O logotipo tem os padrões certinhos que tem que ter, .png, então também o máximo, né? Deixou naquela pasta, como que é o processo de customização em si? Os roteadores eles vão ser conectados pela porta WAN, né? Porta azulzinha lá, que eles são por cores, né? No TP-Link. E ele vai ter que colocar o IP fixo numa máquina lá que vai fazer esse processo de customização, tá? Então, imagina um cenário onde o cara vai ter uma máquina, que vai estar com o software rodando. Essa máquina vai estar ligada, por exemplo, num switch, né? E nesse switch ele vai ter os cabos que vão ficar ligados nos roteadores na porta WAN. Conforme ele for plugando os roteadores lá na porta WAN e a máquina já está configurada, basicamente o trabalho que ele vai ter é de tirar o comando da caixa, plugar no switch, aguardar 10 segundos até ele ficar piscando e tirar o roteador de novo. Acabou. É esse o processo. Então, assim, nessa nova ferramenta, que é o Agile Config 2, né? O intuito dela, inclusive, dos objetivos dela foi facilitar o processo. Né? No entanto, que ela já tem uma interface gráfica para isso e também o processo é muito mais rápido. Né? Tá. Bem legal. Show de bola. Então já respondeu a próxima pergunta, que era o nome da ferramenta. Agile Config 2.0. Como é que o cara faz para solicitar essa ferramenta, inclusive? O cara ele pode entrar no nosso site, no site TP-Link Brasil. Tá? Dentro do nosso site TP-Link Brasil tem uma guia lá em cima, no canto superior direito, chamado Suporte. Quando ele clica em suporte no site do TP-Link Brasil, ele desce a tela e vai ter vários quadradinhos. Um desses quadrados está escrito lá Agile Config. No momento que ele clica lá no Agile, ele vai ser encaminhado para o portal Agile, da família Agile, tá? Onde ele vai precisar fazer um cadastro, né? O cadastro ele leva em média 24 horas úteis para ser ativado. Uma vez que esse cadastro é feito e ativado, ele vai ter acesso ao nosso portal, onde ele vai conseguir encontrar a ferramenta do Agile Config, né? As firmwares mais atuais, os roteadores, né, para ele ter sempre o equipamento mais atual, com todos os recursos que a gente lançar, os manuais de operação, né, e também vai ser esse mesmo portal onde o cara vai conseguir visualizar a parte do nosso TR-069. Né? Então, tudo isso a gente pretende deixar tudo muito bem organizado em uma plataforma específica, o provedor conseguir entrar lá, navegar lá e conseguir ter acesso a tudo isso. Então, de maneira geral, entra no site do TP-Link, menu de suporte, botãozinho do Agile que tem lá embaixo, ele consegue acessar e fazer o cadastro. Perfeito, show de bola. O Robert William perguntou o seguinte: em relação ao desempenho wireless, multiconexões e cobertura, qual é o melhor? O Archer C6, não tem, né, na linha do provedor, ou o Archer C5W? O que muda? Acho que ele quer saber o que muda dos dois, né? O C6, ele tem um online.
o C5 ele já não tem esse MoMA. Mas qual que é a diferença entre esses dois? E aí eu adiciono também o terceiro modelo que vai vir, que é o EC230. Né? Se você for comparar o Archer C5 com o Archer C6, o Archer C6 é o que a gente considera o equipamento varejo. Né? No varejo ainda é super que a gente chama de sorro. Os equipamentos, por exemplo, o C6 ele não vai ter a possibilidade de fazer customização, ele não vai ter a possibilidade de usar todas as ferramentas que a gente deixa como exclusivo para provedores, mas ele vai ter um MoMA. O C5 ele vai ter acesso a essas ferramentas, uma firma mais personalizada, algo mais personalizado para o provedor. E mais no futuro, a gente vai trazer o EC230, que nem a gente falou, que é o único que vai trazer esse diferencial que o C6 tinha, que seria essa parte de MoMA. Então, assim, nesse primeiro momento, onde você tem o C5 e o C6, a única coisa que o C6 vai ter de diferente para o C5 o C6 é um equipamento voltado para o varejo que tem esse MoMA, e o C5 é aquele cara que a gente diz que é para provedor que tem as features específicas para ele, entendeu? Então, nesse momento, o que vai diferenciar um para o outro é isso. E o MoMA vai dar aquela possibilidade de 4 conversas simultaneamente, então uma leve queda na latência, aí talvez algum gamer, alguma coisa perceba isso, e uma subida um pouco na quantidade de usuários simultâneos. Eu acho que o MoMA consegue entregar para a gente de características. Não sei se tu concorda, se tem alguma coisa. Ele queria saber assim, em questões de capacidade, o MoMA, o que ele consegue entregar mais hoje para a gente? A parte de comunicação, de fato, fica mais rápida, né? A latência vai cair um pouquinho. Ele vai melhorar um pouco todo o processamento geral dessa questão só do wireless, né? Mas só retornando essa questão também, se comparado um com o outro, né? Ainda assim, eu sou meio suspeito para falar, mas eu gosto muito do C5. Porque às vezes o que ele vai ter de ganho com uma firma personalizada, né, com a potencialidade de deixar aquilo com a cara do seu provedor, às vezes compensa muito mais. Né? Então, inclusive, que eu falei também, essa parte do MoMA também, no futuro, ela vai estar no EC230 e ele vai ter acesso a tudo isso. Né? Não, entendi. Então, características técnicas, alguma coisa altamente perceptível, o usuário final não vai perceber tanto. No usuário final, ele não vai perceber tanto. Que nem você falou, mas se é um cenário daquele cara que já busca, aquele cara aficionado em latência, né? Ele fica de olho no tempo de resposta, um gamer, algo assim, talvez ele consiga ter algo perceptível. Né? Entendi. Beleza, eu acho que é isso. Só o Fernando da Profiline, que ele fez a pergunta, que ele pediu da parte complexa, ele perguntou se essa nova ferramenta já tá disponível no site ou se não é. Qual delas? O Agile Config 2.0 a gente já tem disponível lá, para ele baixar. O Access Server ele tem que fazer o cadastro ainda, né? O ACS já está disponível também. Já está disponível, só que não está assim, divulgado, né? Estamos divulgando agora para vocês aqui. Beleza. Não sei se tem algum lugar botar comentários. Se estiver lá na hora de fazer o pedido lá, bota que são alunos da Fiverr School aí, para o pessoal até saber no outro lado que eles analisam um a um. Tá vindo mais uma pergunta aqui, daí nós vamos responder a última pergunta e aí nós vamos ir para o encerramento da nossa aula. Vamos lá. Thiago Nunes, o modelo C5 tem suporte a 802.11k. E R, ele perguntou se tem suporte a 802.k e o R, né, 11R. Se eu uso na casa de um cliente 2 C5s, com um roteador e outro como access point, complementando a cobertura da casa do cliente, tem algum recurso que facilite o roaming ou a decisão do roaming é totalmente dependente do dispositivo do cliente? Bom, eu já vou responder uma parte da pergunta, depois eu vou te responder o resto. A decisão final do roaming sempre vai ser o celular. O access point ele até pode mandar lá assim, desconecta aí que não tá legal, mas quem vai decidir se desconecta do Wi-Fi ou não é o celular. Inclusive, celulares mais antigos têm bastante problemas com roaming, que às vezes eles não escutam essa requisição e tal, tem esse tipo de problema, tá? Então, quem decide mesmo para que o roteador que vai ser conectado vai ser o celular. Daí, de fato, relacionado ao protocolo, não, porque, que nem a gente falou, a ideia do C5 a gente trouxe como se fosse um Mesh Lite. Fazer uma coisa mais custo-benefício. Quem vai ter esse processo como completo atualmente, né, nesse momento, né, de mercado, é o Deco. Só o Deco. Ele vai fazer isso. E o protocolo é somente o K. Só o K, o R só não o K. tem. Então, o R até agora não. Por enquanto é só o K, o R só no EC. Eu sou ruim com o número, esse novo que vai vir vai ter. Você vai ter o protocolo aí já, né?
Beleza, muito obrigado. Queria agradecer a esse bate-papo aqui para o pessoal do Wi-Fi Premium. Vai vir mais coisas aqui com a TP-Link. A gente está fechando aqui com eles treinamentos, uma análise mais completa dos equipamentos de Wi-Fi. E a gente está só no começo dessa questão do Wi-Fi. A gente estava conversando hoje aqui. Eu me lembrei muito da época do FTTH, que quando a gente começou o FTTH em 2011, uma coisa que não existia, cara, era um negócio chamado caixa CTO. Não tinha caixa CTO. As caixas que ia no poste para fazer a terminação final, era só a caixa de emenda. Aí eu lembro que nós sentávamos nas mesas, onde é que eu compro caixa CTO? Eu falava, cara, não tem que... Não existia nem a nomenclatura CTO, né? Caixa de atendimento, não tem que fazer na caixa de emenda. E, mas fulano de tal tá inventando uma, o carro tá fazendo, não sei quem tá fazendo. E hoje o mercado tem aí, já se passou 8 anos, hoje a gente tem, sei lá, 550 tipos de caixa CTO diferentes. Eu estava lembrando do Mesh, né? Porque o que acontece? A gente tem um cliente batendo na porta e falando assim, cara, eu preciso Wi-Fi na minha casa toda e os fabricantes estão trazendo, então o pessoal está ansioso. Mas eu acho que ano que vem aí até o final do primeiro semestre a gente já vai ter um monte de soluções aí para entregar esses. A gente tem um comentário, a família Deco, né? A gente cresceu, né? Uhum. Antes a gente fez o lançamento dessa parte no México, o Deco M5, né? Com um pack de 3, né? Hoje nós temos a família do Deco M4, né? Qual a diferença do M4 para o M5, né? Primeiro, o M5 ele tem aquela parte de antivírus do Trendmark. O M4 ele está vindo em pack de 2, é tipo uma cafeteira, entendeu? Meio branquinha, tá? Ele não tem um antivírus, então já tem É só isso? Não, fora as quantidades, a parte de antivírus, né? E algumas funcionalidades a nível de app, né? São um pouco diferentes, mas é um preço mais barato. E a gente tem o Deco E4, né? Qual a diferença do E4 por M4, né? A porta, na verdade, do M4 é gigabit, do E4 é Fast Ethernet. Então a gente já começou com o high-end, já está descendo um pouquinho mais, né? Para tentar quebrar essa barreira do ponto de vista de custo, né? Show de bola. Entendeu? Então, minha dica, pessoal, é assim, vão trabalhando com as soluções Mesh, mesmo talvez não levantar um plano oficial do provedor ainda, né? Se vocês não encontraram a solução, mas colocar em um cliente, 2, e testando e aprendendo como a tecnologia se comporta, o que resolve, o que não resolve, e assim que vir uma solução com acesso remoto, e a gente tem a oportunidade de criar um plano específico, né? Que eu sempre falo que o Wi-Fi Premium a gente tem que ter gerência dos equipamentos, então ofertar um plano específico com Wi-Fi para o cliente, então a gente tem que segurar um pouquinho até ter essa gerência remota. O problema é que nós já temos o produto, né? É só questão aí, entre aspas, burocrática de Anatel e trazer o produto, porque trazer o produto da China para o Brasil também demora. Uma coisa assim que eles podem vender o produto, mas dar o suporte, a gestão, a configuração, né, sem ter estou te cobrando R$50 por mês para manter, ou tem que ir na casa do cliente toda vez, então eu prefiro que nesse momento faça assim, não, te cobra aí R$1.000 e tantos, divido em 12 vezes, instala o equipamento na casa do cliente. Eu acho que esse tipo de negociação a gente já consegue fazer hoje com o modelo varejo, mas assim que vem o modelo provedor, aí a gente pode mudar as formas de cobrança, né? A gente pode... Já está vindo. Já está vindo, já em breve a gente vai estar rodando isso aí. Beleza, Nelson? Beleza. Obrigado pela conversa, Antônio. Nosso amigo não fala português também, mas tá tudo certo aqui. E em breve a gente tem mais novidades aqui para vocês. Valeu, até a próxima.